Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo hoje é diferente. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com esta camisa, né? Pois é, o vídeo de hoje são algumas histórias minhas, eu, Daniela, como torcedora do Corinthians. Pois é, eu sou corintiana. Isso acho que muita gente sabe. Alguém me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, já deve ter visto algumas fotos minhas lá, usando a camisa. Essa camisa aqui retrô, que é de, se eu não me engano, 1953. Eu apareço numa foto lá. E o que acontece? Como foi que eu me tornei corintiana, primeiramente? Influência da família? Em parte sim, porque o meu pai é corintiano, as minhas tias são corintianas, a minha tia que faleceu em 2011 também era, minha prima que partiu em 2009 também era. Então foi influência da família, porque a maioria da família aqui é São Paulino, minha mãe é palmeirense, meus dois irmãos são paulinos, meus sobrinhos são paulinos. A O meu bisavô era santista, meu avô também era santista, acredite se quiser. Mas eu, por influência bem da família mesmo, do meu pai e das minhas tias, e eu acabei virando corintiana. A primeira camisa que eu ganhei, sem brincadeira, é uma camisa que era ainda da época que o Corinthians era patrocinado pelo Banco Excel. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Se eu disser que eu tenho essa camisa guardada até hoje, eu não vou mentir. Eu tenho essa camisa guardada até hoje, que meu pai comprou pra mim quando ele foi pra Minas Gerais em 98. Tenho até hoje guardada. Mas assim, histórias que eu tenho, nossa, eu tenho algumas histórias assim bem interessantes, algumas superstições também que eu tenho. Não vou mentir. A primeira vez que eu fui ao estádio, já era adulta, eu tinha 22 anos na época, isso foi em 2010. Foi num jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians 4, Avaí 0, com gols do Elias, do Bruno César e 2 do Ronaldo. E eu lembro que eu tava na arquibancada, a arquibancada que eu tava era a arquibancada laranja. Tava eu e o pessoal que trabalhava com meu pai. Só tinha homem. E eu era a única mulher no meio da turma. E a arquibancada que eu tava era a arquibancada laranja do Pacaembu. Pois é, eu fui no Pacaembu. E eu ainda tenho que ir na Arena Corinthians, não sei quando, mas eu vou. E o que eu me lembro é. Quando o jogo acabou, que a gente tava comemorando que no primeiro e no segundo tempo tinham subido um bandeirão bonito. A gente infelizmente não apareci na Globo porque aquele jogo não foi televisionado, foi televisionado Cruzeiro e São Paulo, que foi lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, mas estava aparecendo no placar do estádio. Eu lembro que tinha um senhor do meu lado pulando e comemorando a vitória. Falei, nossa, esse senhor tá bem animado, né? Comemorando a vitória. Quando eu olhei para ele assim, o homem só tinha uma perna. A outra perna dele era amputada. Mas ele vibrava tanto com a vitória, mas tanto que eu falei, esse é torcedor de verdade. Esse tem garra. E olha, mesmo com uma perna a menos, o cara tava vibrando mesmo, vibrando. Mas foi uma história assim, me deu uma lição. Falou, olha, o Corinthians une todo mundo mesmo e não é mentira. Em 2013, no meu aniversário de 25 anos, a minha mãe fez uma festa aqui, meus pais fizeram uma festa. Porque eu, meu irmão e a minha cunhada, a gente faz aniversário no mesmo dia. Então foram 3 festas ao mesmo tempo, os 3 juntos, com um bolo para cada. O meu era um bolo do Corinthians, ou seja, tava decorado com bandeira, com balões vermelho, preto e branco. O meu bolo era um bolo do Corinthians com a vela. Foi uma festa assim, olha, aquela festa foi inesquecível, porque tinha tanta gente em casa, mas tanta gente, que eu não sei como coube gente em casa.
Mas isso foi só em 2013, porque uma outra história que eu tenho, acho que foi assim, uma história bem marcante, que foi em 2000 e... Vou ter que tentar lembrar, porque faz um certo tempo aí. Foi 2000 e... Foi 2005 ou foi 2009? Foi 2009. 2009, jogo de estreia, foi o jogo do primeiro gol do Ronaldo pelo Corinthians, que foi, acho que no Campeonato Paulista, num clássico contra o Palmeiras, lá em Presidente Prudente. Eu lembro que meu irmão namorava uma outra moça, e era aniversário do filho dessa moça. Ele ia completar, ele tava fazendo 7 anos, e a festa foi na casa dela. Só tinha eu e um tio do aniversariante de corintianos. O resto era tudo São Paulino torcendo pro Palmeiras. Na hora que saiu o gol do Ronaldo, gente, só eu e ele gritando. O resto tudo de cabeça baixa. Foi uma história bem interessante, porque naquele ano o Corinthians foi campeão invicto do Campeonato Paulista, né? E depois foi campeão da Copa do Brasil. Opa, em cima do Internacional, esbarrei o tripé. Desculpa, gente, por isso que tremeu um pouco. E eu lembro que num dos jogos da semifinal só tava eu e a minha prima, a Silvana, as duas no quarto assistindo o jogo e gritando, porque o resto tava todo mundo lá do lado de fora na área da minha avó jogando dominó. Mas ninguém, só nós dois tava vendo o jogo. Mas assim, acho que um momento mais. Acho que o momento mais inesquecível da vida de um corintiano, eu tenho certeza que foi a final da Libertadores. E essa final da Libertadores eu tenho uma coisa. Foi onde surgiu uma superstição minha. Deu só assistir um jogo de final envolvendo o Corinthians, os 5 minutos finais. Eu não sei porquê, mas a partir dali surgiu essa superstição minha. Eu só assisto os 5 minutos finais do jogo. Não assisto o começo, não assisto o meio, só os 5 minutos finais. E eu lembro que no dia da final da Libertadores, no dia 4 de julho de 2012, o meu pai fez um churrasco em casa. Reuniu um monte de gente. Tava meus irmãos, tava um amigo do meu irmão que é corintiano roxo, o Edson. Edson, gente finíssima. Tava minha mãe, minha tia, se eu não me engano, tava. A minha prima, Luana, que ela tava, acho que se eu não me engano, na casa da ex-sogra, com o ex-marido na época. Ela também, só que ela não tava em casa. Gente, quando o jogo acabou, foi mas foi um foguetório. O foguetório durou. O jogo acabou, acho que foi mais ou menos umas 15 para meia-noite. O foguetório foi quase até as 3 da manhã. Eu fui dormir nesse dia tarde pra caramba, mas tive que acordar cedo no outro dia. Eu tava assim. Mas olha, foi assim um dia inesquecível. Mas uma outra história muito engraçada que aconteceu comigo foi na semifinal do Mundial daquele ano de 2012. Que era Corinthians e Al Ahly, acho que não sei se era do Egito, de onde que era, lá no Japão, naquele Mundial que o Corinthians ganhou em cima do Chelsea. Eu lembro que nesse dia eu tava na época eu tava fazendo terapia, né? Eu primeiro fui numa casa lotérica pagar a conta pra depois eu ir pra terapia. Eu tô na fila da casa lotérica assim esperando pra pagar uma conta. Não, só acontece comigo essas histórias. Parece que é coisa, só acontece comigo. Eu tô na fila da lotérica assim esperando pra pagar a minha conta. Era mais ou menos umas 9 e pouco da manhã. E o jogo tava passando, só que assim, a televisão tava ligada assim, na parede da casa lotérica, o pessoal tava olhando pra assistir o jogo. Quando saiu o gol do Guerreiro, gente, o cara gritou dentro da lotérica. Mal que teve de
gente se assustando pensando que era assalto, não foi pouco. Teve uma senhorinha, coitada, que ela quase se jogou no chão, de tão assustada que ela ficou. E ele, gente, desculpa. Eu só fiz assim, pra não assustar ninguém, né? E ele gritou, ele, gente, desculpa. É que eu sou corintiano, tô vendo o jogo, me empolguei. Pensei, é mesmo isso aí? É. E aí, esse jogo da final, eu lembro do jogo da final contra o Chelsea, eu lembro que eu subi. Eu moro perto de uma avenida aqui em Diadema chamada Avenida Brasília. Eu lembro que eu subi e desci essa avenida a pé 2 vezes. Tão empolgada que eu tava, tão feliz que eu tava subindo aquele 2 vezes e desci. No meio do caminho eu encontrei minha prima, ela comemorando. Eita! Tanto é que hoje eu tenho. Tanto é que quem chega na minha casa assim e olha na parede do lado de fora, vê o pôster do Mundial pendurado, vê o pôster do Campeonato Paulista de 2017 e vê os 2 pôsteres do Brasileiro. Do Brasileiro de 2017, que o Corinthians também venceu. Mas eu lembro também, uma outra recordação que eu tenho é de 2015. Foi do jogo Corinthians 6, São Paulo 1. Na Arena Corinthians. Com todo o time do Corinthians praticamente reserva, com exceção de Cássio e mais uns 2. E eu lembro o que aconteceu. Foi 2015, Esse jogo eu não assisti na televisão. Falei, não, eu não vou assistir, mas bateu a curiosidade e falei, eu vou ouvir. Aí coloquei lá na rádio CBN pelo notebook. E quem tava narrando esse jogo era o Deva Pascovitch, que foi um dos jornalistas que faleceram na queda do avião da Chapecoense em 2016. E foi ali que eu conheci o Deva, que eu falei, nossa, esse cara é brilhante, é um dos melhores narradores que eu já ouvi. O cara supera até o Galvão Bueno. Mas infelizmente, como a vida é feita de ciclos, o Deva partiu em 2016, né? Foi, acho que, uma recordação marcante que eu tenho desse jogo foi a narração dele. E também aquele monte de gols também, né? Mas foram as recordações. Mas, assim, uma outra... Uma outra história que eu... Assim, uma outra lembrança que eu tenho... 2012, quando o Palmeiras teve o segundo rebaixamento e o Corinthians ganhou a Libertadores, todo mundo começou a lembrar de uma frase do ex-goleiro do Palmeiras, o Marcos, que ele tinha dito em 2003, se eu não me engano, que o Palmeiras só ia cair de novo quando o Corinthians ganhasse a Libertadores. O que foi que aconteceu? O Palmeiras caiu, não caiu? Pois é. Eu, cara de pau que só, né? Tinha um site antigamente chamado Bola nas Costas. Eu não sei ainda se o Bola nas Costas existe. O canal no YouTube eu sei que existe. Agora, o site eu não lembro. E eles tinham alguns diplomas. Tinham o diploma de sofredor, o diploma de rebaixado e o diploma de eliminado. E, se eu não me engano, tinha a opção para você fazer seu diploma. Eu fui lá, escolhi um diploma do Palmeiras, escrito diploma de rebaixado. Escrevi lá um textinho e coloquei o nome da minha mãe completo, mandei imprimir. Cheguei pra ela e falei assim, mãe, ó, fulano mandou te dar. Mentira, fui eu. Nossa, mas ela me xingou tanto. Ela me xingou tanto, mas tanto. Gente, eu fui xingada até as horas. Eu fui tão xingada. Sem mentira. Eu tenho também um bandeirão que eu guardo bastante. A primeira camisa que eu ganhei do meu pai em 1998, eu ainda guardo. No total eu devo ter umas 8 ou 9 camisas. Essa retrô aqui é uma das minhas favoritas. Ó, essa retrô é uma das minhas favoritas, é uma das que eu mais gosto. E agora eu tô querendo comprar mais algumas. Eu tô querendo comprar uma estilo jogador de basquete, porque aqui onde eu moro é friozinho. Mas quando vem o verão, vem aquele verão de rachar o coco, né? De fritar o seu neurônio. Então, eu tô querendo comprar uma também regata. A capa do meu celular é que eu não mostro porque eu tô gravando com ele. Mas a capa do meu celular também é do Corinthians. Eu tenho os pôsteres na parede. Por exemplo, o meu...
Em 1995, quando o Corinthians ganhou a primeira Copa do Brasil, eu lembro que meu pai colocou um pôster na parede, só que depois a casa foi pintada, teve que tirar e acabou perdendo esse pôster, mas era um pôster bem bonito. Ah, é isso, gente. Essas foram algumas das minhas histórias com o Corinthians. Já aconteceu. De... Felizmente, até hoje eu não fui atropelada comemorando o gol. Teve um conhecido meu que, comemorando o gol, ele saiu correndo, ele bateu a cara numa Kombi. Ainda bem que foi numa Kombi parada, porque se fosse em movimento ele tava ferrado. Já aconteceu também, já aconteceu de eu comemorar gol e me empolgar demais e no fim não era gol. Isso sempre acontece. Mas comenta aqui embaixo. Se você é corintiano, qual foi a sua história mais marcante com o Corinthians? Se você é torcedor de outro time, qual foi a maior assim emoção que você teve com o seu time? Porque a minha, em especial mesmo, foi a minha primeira vez no estádio em 2010, que foi assistindo um jogo do Corinthians direto das arquibancadas, que foi uma emoção bacana, que até hoje eu guardo ingresso desse jogo assim com uma recordação, uma relíquia, que esse eu não me desfaço de jeito nenhum. É um é um presente que eu vou guardar uma recordação assim pro resto da minha vida, porque foi um dia muito especial. Foi um dia bacana mesmo, gente. Então, deixe aí nos comentários a sua história com o seu time de coração. Pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, Palmeiras, o Santos. Eu vou gostar de saber qual foi a sua maior emoção. Então, gente, beijo pra todo mundo e